E aí, pessoal inteligentista, vamos falar um pouco sobre a viagem do presidente Bolsonaro para a China e os acontecimentos que antecederam essa viagem. Eu achei muito interessante o que o Bolsonaro fez no dia 9 de outubro desse mês e logo depois disso que ele fez, ele foi para a China, tá? Vou fazer essa correlação aqui e vamos tentar entender o que está acontecendo. Bem, no dia 9 de outubro, o Bolsonaro assinou um decreto, o 10.046, tá? Eu vou deixá-lo na descrição desse vídeo para você ler todos os capítulos e os artigos. E basicamente o que esse decreto faz é criar o que eles chamam de uma base de cadastro do cidadão. Essa base de cadastro, ela vai coletar praticamente todos os seus dados. Vai coletar coisas como material genético, o seu DNA, vai coletar coisas como as suas características físicas, biológicas e comportamentais e todo mais, coisas como RG, CPF, etc e tal. Se fosse só RG e CPF, estava ok, mas não. Esse decreto ele dá um passo além para a coleta de informações privadas suas com o governo. O governo vai ter acesso a todas essas coisas. E lá no decreto eles falam coisas também como reconhecimento facial, etc e tal. O que é reconhecimento facial? A China é um estado comunista, tá? A gente vai tocar um pouco mais sobre isso para frente no vídeo. E esse estado comunista, ele vigia os seus cidadãos o tempo todo. Se o cara tá lá na rua, tem uma câmera que reconhece a face dele, reconhece o indivíduo e tem todo um banco de dados sobre aquele indivíduo. A China aplica coisas como crédito social. Então, se você faz coisas contrárias ao Partido Comunista Chinês, o seu crédito social fica lá embaixo. Curiosamente, no dia 9 de outubro, o Brasil dá um passo para esse tipo de estado vigilante como o da China. Eu esperava que um governo de extrema esquerda assinasse esse decreto, não um governo de direita. E tudo isso aqui foi aprovado, assinado pela caneta presidencial, pelo Bolsonaro, que em tese seria um candidato conservador e de direita. O que é a direita? A direita não deveria prezar pelas liberdades individuais e pela privacidade das pessoas? Eu não quero compartilhar coisas pessoais minhas, como o meu DNA, com o governo, tá? Eu não quero que o governo saiba os meus comportamentos, as minhas características biológicas, etc e tal. Eu não quero. Mas, em tese, um governo de direita fez um decreto autorizando tudo isso. Esse é um passo, tá, para um estado vigilante. E quem estuda a nova ordem mundial sabe que isso é um passo fundamental. Nova ordem mundial, desculpa pessoal, não é mais teoria da conspiração, tá? Vai acontecer e será encabeçada pela China, tá? A China, ela implementou um sistema de estado vigilante que é perfeito para a nova ordem mundial. Pois bem, então o Bolsonaro, ele faz esse decreto, assina o decreto, tá? Vou deixá-lo na descrição. E poucas semanas depois, coisa de 2 semanas depois, o Bolsonaro viaja para a China, né? Que interessante, que interessante. Bem, e o que eu achei muito curioso nessa viagem do Bolsonaro à China é como ele louva a China. Inclusive, numa pergunta feita por um jornalista que diz assim, a China é um estado comunista e tal, e o Bolsonaro prontamente rebate o jornalista dizendo que a China é comunista. Vamos assistir juntos. Parte do seu eleitorado tem cobrado do senhor um comentário sobre a sua presença nesse país comunista. O que o senhor tem a dizer a essas pessoas? Todo país capitalista. Um comentário sobre a sua presença nesse país comunista. O que o senhor tem a dizer a essas pessoas? Todo país capitalista. Tem a dizer a essas pessoas? Todo país capitalista. Tem a dizer a essas pessoas? Todo país capitalista. Tem a dizer a essas pessoas? Todo país capitalista. Será mesmo que a China é um país capitalista? Será que o Bolsonaro está correto? Bem, eu fiz aqui alguns prints do Twitter e da página do Facebook do professor Olavo de Carvalho e eu vou deixar o Olavo de Carvalho responder o Bolsonaro. Eu não vou responder, eu vou deixar o Olavo de Carvalho porque ele é um especialista nesse assunto China, já estudou muito sobre isso, tá? Olha o que o Olavo de Carvalho escreve aqui, ó. O que a China prova é que a liberalização econômica pode coexistir com o aumento do controle estatal sobre tudo o mais.
algo que já expliquei num livro de 95. Então, será mesmo que a China é um país capitalista ou, na verdade, é um Estado comunista, tá? Liberal, economicamente, vamos assim dizer? O que é que você acha? Bem, aqui tem um outro Twitter, tá? Do professor Olavo de Carvalho, tá? Onde ele fala dessa questão da China ser capitalista ou não, tá? Vamos ver aqui. A China só se transmutou de nação falida em superpotência graças ao capital americano. E o que os americanos exigiram dela em troca? Nada. Entendem agora a diferença entre um imperialismo yankee e um imperialismo comunista? Perceba então, o professor Olavo de Carvalho ele não trata a China como um Estado capitalista, liberal, etc e tal. Ele trata como um Estado comunista, o que de fato ela é. E eu fico mais surpreso quando eu olho para o Bolsonaro na época da campanha e comparo com o Bolsonaro presidente. Parecem duas pessoas diferentes. Vamos assistir aqui uma entrevista do Bolsonaro, tá? Na época da campanha, em que ele critica a China e diz que os chineses estão comprando o Brasil. Vamos assistir juntos. Vamos falar sobre a questão da China no Brasil, Sim. Então. Qual é o problema? A grande máxima, né? A China não está comprando no Brasil, ela está comprando o Brasil. Bem, o que você espera de um presidente que tinha essa opinião? Que ele não seja tão favorável à China assim, ou pelo menos à entrada de chineses. O que ele vai fazer? Ele vai tentar evitar com que os chineses controlem o Brasil, né? E eu gostaria de evidenciar mais uma fala aqui do Bolsonaro sobre a China, muito interessante, tá? Onde ele diz basicamente que os chineses estão sendo grandes empresários aqui no Brasil e que o povo brasileiro no futuro, ao invés deles serem os empresários, os brasileiros, eles vão ser os faxineiros dos chineses. Olha o que ele diz aqui, vamos assistir juntos. Mas o Brasil não está à venda mesmo? Olha só, você não está privatizando as estatais brasileiras, você está estatizando para os chineses. E olha só, agora no Brasil, se discute em Brasília, toque de caixa, um projeto onde se abre o comércio para a entrada de engenheiros aqui no mercado de trabalho do Brasil. Mesmo tendo aí dezenas de milhares de engenheiros desempregados. Engenheiros e empresas e construtoras estrangeiras. Exatamente. Tudo isso está vindo aqui para o Brasil. Ou seja, o nosso trabalho no futuro brasileiro, até você formado, vai ser exercer funções modestas na empresa. Como, por exemplo, lá, fazer uma faxina, botar o lixo na rua. O senhor acha que o brasileiro vai ficar relegado ao segundo plano em relação aos estrangeiros que poderão vir trabalhar aqui? Legal. Com toda certeza. Olha só, parece que os brasileiros, ao invés de trabalharem para brasileiros e prosperarem o Brasil, estão trabalhando para chineses e prosperando quem? A China, tá? Só um comentário aqui, ó. O professor Olavo de Carvalho, ele fez um tweet onde ele diz assim, ó: quem diz que nas relações com a China é possível um puro comércio pragmático sem envolvimento com a estratégia político-militar anti-ocidental é um imbecil ou um agente chinês, tá? E agora eu quero compartilhar com vocês um tweet que o professor Olavo de Carvalho fez, tá, no dia 3 de setembro de 2019, ou seja, antes do decreto do Bolsonaro. Olha o que o Olavo de Carvalho diz. Os chineses de Hong Kong se dispõem a morrer para livrar-se de controles policiais que no Brasil há quem deseje comprar. Será que quem deseja comprar esses controles é o próprio presidente? Porque pela própria caneta presidencial ele assinou um decreto que vai facilitar esse tipo de controle no Brasil, não? Só uma opinião. Aqui mais um tweet do Olavo de Carvalho, naquela época lá dos deputados do PSL na China, onde ele diz assim, ó: contrato de reconhecimento facial com a Huawei é submeter o Brasil aos serviços de inteligência da China. Repito, você não acha, no mínimo, esquisito, um pouquinho estranho, o Bolsonaro fazer um decreto sobre reconhecimento facial, tá? No dia 9 de outubro, e coisa de 2 semanas depois ele viaja para a China? É meio esquisito, não? Agora, o que é que você espera de um presidente que sabe essas informações, que sabe que os chineses estão dominando o Brasil, tá? Comprando tudo aqui? O que é que você espera que esse cara faça a favor dos brasileiros? Que ele impeça uma entrada fácil de chineses no Brasil.
tá? Essa é a ideia. Mas o que é que o Bolsonaro fez na China? Ele isentou chineses, empresários, de virem para o Brasil, tá? Turistas e empresários. Você acha que isso vai beneficiar o povo brasileiro? Aí eles usam aquele argumento do turismo. Sério, você acha que um carinha pagar um hotel e ir num restaurante é isso que vai fazer a economia do Brasil avançar? Não, o que vai fazer a economia do Brasil avançar é quando os brasileiros tomarem posse do que é seu. E daí eu fico muito surpreso de ver um candidato que na época das eleições tinha um discurso bem forte contra a China e como presidente ele parece estar ajoelhado perante a China. Olha aqui ó, a fala do Bolsonaro lá na China, tá? Vamos assistir juntos. Cada vez mais ampliar o nosso agronegócio com os senhores. Meu muito obrigado a todos vocês pela confiança em nosso Brasil. Nós nascemos para caminharmos juntos na questão comercial, entre outras. Estou muito feliz de estar aqui e hoje à tarde terei o prazer de pessoalmente apertar a mão do senhor presidente Xi, demonstrando que o novo governo está perfeitamente alinhado com os negócios da nossa que nós estamos alinhados em mais coisa além da questão comercial. Muito obrigado a todos. É decepcionante, tá? Para mim é decepcionante, não sei para você, tá? A China é um dos países que mais matam cristãos no mundo. E como cristão, eu não me sinto representado por esse tipo de discurso, tá certo? O Bolsonaro foi lá na ONU e ele falou contra o socialismo venezuelano, correto, e tem que falar mesmo. Agora, por que ele não fala contra o comunismo chinês? Hã? Por quê? Porque lá na Venezuela é um país pobre, a China é rica. Agora, a China não tem muita coisa diferente da Venezuela, não. São dois países comunistas, só que a China é rica, tá? Eu gostaria aqui de compartilhar com vocês um tweet do professor Olavo de Carvalho, mais uma vez. A China hoje é a maior potência genocida anticristã do planeta. E, aliás, uma potência que só pensa dia e noite em dominar o mundo. Julgar que esse fator é irrelevância e pura ideologia é ser o mesmo tipo de monstro que antes da Segunda Guerra, ao falar da Alemanha nazista, só pensava nas vantagens do comércio. O Brasil de hoje está repleto desses tipos. Vendo esse comentário do Olavo de Carvalho, que é um comentário certeiro, tá? É um comentário assim, super verdadeiro. E vendo o discurso do Bolsonaro de que está aliado com a China, louvando a China, o presidente Xi e blá blá blá, eu não me sinto representado. Na verdade, é uma grande decepção para mim, tá? Ficar falando bem da China. O interesse da China não é prosperar o Brasil. A China quer dominar o mundo. Quem estuda a nova ordem mundial sabe que ela vai vir da China, tá? Reconhecimento facial, controle social, crédito social, tudo isso vem da China. E quando eu vejo um presidente que se diz conservador, praticamente ajoelhado para os interesses chineses, isentando visto de chineses no Brasil e tudo mais, eu fico decepcionado e fico desconfiado, tá? Fico surpreso que o ministro da Relações Exteriores, que foi, né, de certo modo, um conselho do Olavo, uma indicação do Olavo, parece que foi o cara que encabeçou essa coisa da isenção de vistos para chineses, etc e tal. Olha aqui outro tweet do Olavo. A Venezuela é o mais nítido exemplo do progresso que uma economia nacional pode alcançar afastando-se dos Estados Unidos e aproximando-se da China. Olha, o Brasil não vai enriquecer se aproximando da China, tá? Ah, o Brasil se aproximou dos Estados Unidos, excelente, mas ele não vai crescer por conta da China, pode ter certeza disso, tá? Bem, olha aqui, ó, o Bolsonaro lá na China falando da isenção dos vistos para chineses no Brasil. Estamos de braços abertos, estamos fazendo a nossa parte, restabelecendo a confiança no mundo, para que o Brasil possa sim ser um porto seguro para os mais variados investimentos.
além do que os senhores se propuseram aqui. Nós ficamos muito felizes com essas ideias e esperamos concretizá-la o mais rápido possível. Não foi tocado o assunto, mas estamos na eminência de não mais exigir a reciprocidade disso, para que os senhores, ao fazerem turismo ou negócio, fiquem livres dos vistos. Isso facilita e muito. O Brasil está se modernizando, estamos aí tornando menos difícil os negócios no Brasil, estamos simplificando, desburocratizando e desregulamentando. Olha só, eu não acho essa medida, tá, para certos países um erro. Não, eu apoio que não tenha vistos para americanos aqui no Brasil, Estados Unidos, Austrália, Canadá e Japão, que foi feito pelo governo. Parabéns. Mas assim, colocar a China nesse mesmo balaio, eu não concordo, tá? Eu não concordo que a China é um país capitalista da mesma forma que os Estados Unidos ou que a Austrália ou que o Canadá ou que o Japão tá? Para mim, isentar visto para chineses é mais ou menos como isentar vistos para iranianos, tá? Nada contra o povo chinês em si. Existem chineses que são pessoas incríveis, não é contra o povo chinês. Eu estou aqui contra o Estado comunista chinês, que é um Estado que quer dominar o mundo, tá? Você pode achar isso exagerado, mas o comunismo internacional ele quer exatamente isso. E para mim, você isentar vistos para chineses empresários e turistas, isso fere a nossa segurança nacional e a nossa soberania, dada toda essa circunstância do comunismo internacional, tá? A Austrália quer dominar o mundo? Não, é isento o visto para australiano, para mim não tem muito problema. Japonês quer dominar o mundo? Não, isento o visto para os japoneses, tá? Agora, quando a gente fala da China, é muito diferente, tá? Como o próprio Bolsonaro falava na época da campanha, que os caras querem vir aqui comprar tudo, tá? Fazer com que a gente trabalhe para eles. E essa mudança de posição não me agrada, tá? Eu esperava esse discurso de um presidente da esquerda, um cara do Partido dos Trabalhadores, um comunista. Eu não esperava esse tipo de discurso de um conservador, tá? Para mim é uma decepção. Estão comprando muita coisa no Brasil, entre elas o nosso subsolo. Nem vou falar o que tem debaixo da terra. Todo mundo sabe o que tem embaixo da terra, em especial na região norte, Vado do Ribeira e um pouquinho no nordeste. Agora eles querem ampliar a venda de terras agricultáveis. Quem vai comprar isso aí? Em grande parte a China. A China suspendeu ano passado a lei do filho único. Eles têm 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Mesmo com todo o seu programa de controle da natalidade, eles cresciam 18 milhões de habitantes por ano. Com toda certeza, esse ano vão ter uns 20 milhões de habitantes, porque liberou. O segundo filho na China, quem tinha, né? Vive no ostracismo, vive alienado. A mulher lá era obrigada a abortar até o 9º mês, se for descoberta aquela segunda gestação dela. Olha só, um país que obriga as pessoas a abortarem. Esse é o nosso grande aliado, nosso grande amigo. Você acha que o Brasil vai prosperar fazendo negócios com esse país? Você acha? Eu votei nesse cara que eu votei. Eu não votei num presidente que está submisso aos interesses globalistas, como é nesse caso da China. Eu parabenizei o Bolsonaro na postura que ele teve sobre a questão da Amazônia, tá? Porque o pessoal vai vir um monte de gente aqui nos comentários me chamando de petista, de comunista, não me conhece, tá? Eu fiz militância a favor do Bolsonaro durante as eleições, muito antes, tá? Eu conheci o Bolsonaro muito antes dele ser famoso, assim, e já apoiava, tá? Só para vocês verem aqui, ó. Quando o Bolsonaro acerta, eu elogio, e muito. Olha o que eu coloquei aqui na época de toda aquela questão da Amazônia, tá? Olha aqui. Isso eu coloquei na minha página aqui na aba comunidades do YouTube, tá? Da mesma forma que nossa geração lembra hoje de Dom Pedro II com saudade e admiração, isso acontecerá amanhã com Jair Messias Bolsonaro, orgulho de ser brasileiro. Ali eu tive orgulho de ser brasileiro, que eu vi que ele não estava à mercê
desses interesses globalistas em relação à Amazônia. Agora, quando o Bolsonaro fica de joelhos para a China, isso não me agrada, tá? Aqui, ó, mais um post onde eu elogio o Bolsonaro. Me diga com quem tu andas e eu direi quem tu és. Antes andávamos lado a lado com nações ditatoriais ou malignas ou paupérrimas como Cuba, Nicarágua, Irã, Venezuela, inclusive fornecendo as bilhões, quiçá trilhões de reais do dinheiro suado do contribuinte brasileiro. Isso tem cerca de um mês que eu postei, tá? A troco de quê? O crescimento do comunismo internacional. Quando você faz esses negócios com a China, beneficiando muito mais a China do que nós, você está ajudando o comunismo internacional, tá? Uma coisa tão insana e sem sentido que até o diabo duvidaria. Éramos um anão diplomático, um país sem expressão perante o mundo, sempre subalterno aos interesses globais, seja nas políticas ambientais, na economia e todo o restante. Um país governado por homens moralmente indecentes, declaradamente corruptos e anticristãos. Quando você apoia um governo que faz genocídio contra os cristãos, você é um anticristão, por que não? Né? E como cristão, eu não apoio esse tipo de aliança com a China, tá certo? Hoje temos novos amigos, novas perspectivas, oramos a Deus para que tivesse misericórdia da nossa amada nação e mudasse sua história. Deus ouviu nossas orações, temos novos rumos, uma nova vibração. Sim, de fato, existem muitas mudanças positivas, tá? As posições do governo em questão de ideologia de gênero, de aborto, isso é louvável, parabéns, tá? Mas, ao mesmo tempo que o governo tem essas posições louváveis e que são, espiritualmente falando, excelentes posições, e uma nação tem que seguir esse tipo de conduta, por outro lado, ele faz alianças com países anticristãos, como é o caso da China, ele faz decreto de leis que tiram a liberdade individual das pessoas, e dentre outras coisas, tá? Aqui eu não vou entrar em questão de corrupção, indicação de ministros e a manutenção desses ministros corruptos, etc. e tal. Não vou entrar nessa questão, mas o que adianta você dar, sei lá, 2 passos para frente e 3 para trás, entende? Eu não espero isso de um governo conservador. Ele querer mais controle da população, vigiar a população com uma base cadastral, etc. e tal. Continuando aqui o meu post. Sim, temos novos inimigos também, mas esse é o preço que se paga para defender a liberdade e soberania nacional. Se você quer defender a soberania nacional, você não pode ficar assim bajulando tanto a China, tá? Estamos realmente construindo uma coisa boa e nova aqui, jamais vista no Brasil por muito tempo. Eu estou muito feliz e agradeço a Deus pela vida de Jair Messias Bolsonaro. Que Deus dê sabedoria ao nosso presidente e ao povo brasileiro para que possamos tomar as decisões certas. Como o presidente falou em uma de suas recentes declarações, o Brasil precisa crer em Deus. Se o Brasil crer em Deus, se o presidente crer em Deus, ele jamais vai ficar elogiando a China. Porque a China persegue as pessoas que creem no Deus da Bíblia. A China persegue cristãos, tá? Eu vou deixar na descrição desse vídeo algumas notícias para vocês confirmarem isso que eu estou falando. Inclusive muitas delas do meu site, inteligentista.com. A China tem uma máfia mundial de tráfico de órgãos. Com o apoio do Partido Comunista Chinês, tá? Vários prisioneiros chineses são utilizados para cultivo e colheita de órgãos. Tá? Você acha que um país cristão com um presidente verdadeiramente assim em comunhão com Deus vai apoiar uma atitude dessa e vai ficar bajulando esse país horroroso que é a China? Tá? Nada contra os chineses. Aqui eu estou falando é do Partido Comunista Chinês, tá certo? Pois é ele que nos dará vitória perante o mundo e todos aqueles que querem destruir o que há de bom nele, por exemplo, a China. Deus abençoe o Brasil e uma boa tarde a todos. Tá? Então, assim, eu gosto do Bolsonaro. Tá? Ele está fazendo coisas muito boas, mas quando ele fica submisso à China dessa maneira, é como se tudo que ele estivesse fazendo de bom fosse destruído. Tá? Essa é a minha opinião. Então é isso, tá? Repito, não sou comunista, não sou petista, continuo apoiando o governo, mas
como eleitor do Bolsonaro, eu fiquei decepcionado com essas declarações pró-China, com essa isenção de visto para chineses aqui no Brasil. Para mim não tem que isentar visto de chineses, tá? Estamos falando do Partido Comunista Chinês, esses caras infiltram agentes e tudo mais, eles têm um projeto de poder mundial. Para mim é um grande erro essa isenção de vistos. Achei suspeito aquele decreto 10.046 e logo depois uma viagem para a China. Existe um histórico do PSL indo para a China para comprar tecnologia de reconhecimento facial. Eu acho isso suspeito, tá? Vamos ver o desenrolar das coisas, tá certo? E olha só, o Nando Moura, para finalizar o vídeo, ele colocou na sua aba comunidades isso, né, do Bolsonaro isentar visto para chineses. E daí eu repostei essa publicação dele, porque lembrando, o Nando Moura, ele apoiou o Bolsonaro, tá? Muito, por sinal. Eu também. Nós somos eleitores do Bolsonaro. Nós queremos que o Brasil dê certo. Nós somos conservadores, tá? E assim como o Nando Moura, quando eu vejo o Bolsonaro isentando o visto para chineses, eu pergunto, o que está acontecendo? Faço a mesma pergunta do Nando Moura, o que está acontecendo, tá? E aqui na minha aba comunidades, eu quero compartilhar com vocês uns comentários que eu achei muito bons, tá? E que mostram o perigo dessa aproximação com a China. Aqui um comentário. Ainda que Bolsonaro queira uma economia sem ideologia, os chineses têm ideologia sim, tráfico humano também. Veja a notícia na Inglaterra de um caminhão cheio de corpos de chineses. Pois é, cara. Aliás, isso já é representado até nos filmes. Se lembra aquele filme Carga Explosiva, onde os caras faziam tráfico de pessoas? Outro aqui, ó. Vamos ver se, citando o Olavo, eles se entendem. Quem enriqueceu negociando com a China? Ninguém. Quem enriqueceu negociando com os Estados Unidos? A China, tá? Outro comentário. Veja o decreto 10.046 e depois ligue os pontos. Em breve seremos como os chineses, crédito social, etc. O fim da nossa liberdade, tá? Outro comentário aqui, ó. Chineses à revelia e que turistas virão? Quem sai da China a não ser aqueles escolhidos a dedo pelo regime? Investimentos deles em infraestrutura também fará deles os donos de mais pedaços do Brasil. Depois os chips, as câmeras, o Big Brother está montado para a alegria dos globalistas. Amigos, somos apenas escravos. Esperem o STF soltar os bandidos e Bolsonaro implantar o 142 para descer a borracha no povo e estará institucionalizada a corrupção e pronto. Tudo é uma farsa, é o que sinto. Pois é, né, cara? O tweet lá do Bolsonaro que tava lá um tweet contra, ou melhor, desculpa, a favor da prisão em segunda instância. Aí depois vem a informação de que foi o Carlos que postou e que aquilo não representa a opinião do presidente, inclusive pediu desculpas. Sério? A quem você está servindo, cara? A quem vocês estão servindo? Tá? Um outro comentário aqui. Douglas, estou cansada de exercícios mentais para tentar entender as atitudes que Bolsonaro vem tomando, sinceramente. Aí eu respondi, eu também, tá? Os caras fazem toda uma ginástica mental, enquanto as coisas são bem simples de entender, tá? Se fosse governo petista dando isenção para cubanos, todo mundo ia pensar que são agentes infiltrados, mas médicos foi um exemplo. Agora para os chineses é turismo? Logo eles que têm mais estrutura para infiltrar agentes? Olha as empresas chinesas que estão explorando a Amazônia. Dizer que eles vêm por turismo é o cúmulo, tá? Começa assim, libera chineses, depois indianos, querem liberar visto para indiano também, o que é uma coisa que eu não concordo, tá? Daqui a pouco começa a vir a raça dos terroristas, aí já viu, vai ser tragédias e mais tragédias. Os chineses devem dar uns trocados em troca dessa palhaçada. Aí eu disse, a máfia chinesa está amando tudo isso, tá? É isso, tá? Para mim é um ponto negativo do governo, essa atitude. Não vai, eles não vão mudar, tá? Já foi anunciado, já estão submissos aí aos interesses chineses. Pede pro Bolsonaro perguntar, ô Trump, por que você não libera visto para chineses? Os chineses não estão comprando coisas dos Estados Unidos, etc e tal. Manda o Bolsonaro perguntar lá pro Trump por que ele não libera visto para os chineses. Aí vai chegar um cara do FBI
e vai explicar o porquê. O que me surpreende é a inteligência do Brasil não ter falado nada contra isso, sabe? Enfim, continuo apoiando o governo Bolsonaro, ele está fazendo coisas boas mesmo, é verdade, mas como cristão eu não posso apoiar essa submissão aos interesses da China, ok? Porque a China é um país anticristão, a China persegue cristãos, a China faz coisas absurdas contra o ser humano e, sinceramente, eu não posso ter esse amiguinho tão próximo assim como a China, comprando tudo aqui do Brasil e fazendo dos brasileiros escravos de chineses. Veja lá o Trump, tá? O Trump tem os seus erros também, gosto do Trump, e ele teve a coragem de fazer essa guerra comercial aí com a China para mostrar que, olha, a gente ainda está no jogo, tá? A gente está no jogo. Agora, quando o Brasil abre as portas para chineses, ele entra na agenda globalista e na nova ordem mundial. A gente sabe que essa nova ordem mundial, num dia ou em outro, ela vai surgir, é questão de tempo, tá? Mas eu realmente esperava que o Brasil fosse uma resistência contra isso. Mas, pelo visto, muito obrigado a todos pela atenção, reflitam sobre essas questões. Um forte abraço a todos. Ou então nós vamos acabar sendo o quê? Inquilinos do nosso próprio país. Você mora aqui, mas quem decide que você vai comer vai ser a China. Porque a segurança alimentar vai estar na mão deles. Você está aqui, tá? Mas quem vai decidir o preço da energia elétrica, e energia importante para em qualquer lugar do mundo, quem vai decidir? Vão ser estatais ou empresas de fora do Brasil. Vocês acham que eles vão estar preocupados com o nosso crescimento? Até porque se nós crescemos, se nós evoluirmos, se nós nos educarmos, nós vamos, mais cedo ou mais tarde, se opor a isso que estão fazendo contra o Brasil. É muito simples a jogada. Aí vem os jovens liberais me criticando, porque apoiam um outro candidato. É impressionante, até se esses grupos aí tivessem uma isenção no tocante à política, você podia até acreditar, mas sabe de que lado geralmente eles estão.